Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir esta meditação, de forma que não deixe nenhuma dúvida com respeito aos ensinamentos da palavra de Deus. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, como história, é uma coisa. Você quer saber até o final da história. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, buscando, almejando, desejando conhecer o autor dela, o autor da palavra, são outros 500. E Deus sabe. O bacana é que Deus sabe, Ele conhece, Ele sabe aqueles que estão, Ele conhece, reconhece, aqueles que estão interessados em buscá-lo e aqueles que estão interessados em receber as suas bênçãos. É muito interessante isso, muito interessante. Nós, quando falamos ontem sobre Ló, e temos falado sobre Ló, nós não falamos de um elemento que fez desviar a cabeça de Ló. Porque Pedro fala que Ló era um homem justo. Ele era um homem justo, mas morreu como se fosse injusto. Por quê? Por quê? Por que Ló, ao invés de apaziguar aquela situação dos seus servos com os servos de Abraão, por que Ló não foi resolver aquilo? Ó, vamos ficar na nossa aí, afasta mais um pouquinho os animais para um lado, ó, e nós vamos afastar os nossos para outro lado, para não haver. Porque eu, se fosse Ló, eu não queria deixar nunca a companhia do meu tio Abraão. Se eu fosse Ló. Mas Ló, ele foi influenciado. Com certeza ele foi influenciado. E a história mostra isso. Quem influenciou Ló? A sua mulher. A sua mulher. Mas como é que o senhor sabe que o senhor não está querendo adivinhar o que aconteceu? Não. A mulher de Ló foi, digamos assim, foi um espinho na sua carne. Porque veja só como diz o texto sagrado. No capítulo 13 de Gênesis, capítulo 13, diz assim, no versículo 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina. E armou as suas tendas até Sodoma. Ora, ele estava andando com Abraão e Abraão vivia de tenda em tenda. Abraão nunca fez nada numa cidade. Sempre ele habitou em tenda desde que saiu de Harã.
há anos atrás, ele habitou em tendas. Mas Ló, influenciado com certeza pela sua mulher, o instigou naturalmente a ir para a cidade. É como aquela mulher que fica insistindo para ir no shopping, né? Eu quero ir no shopping, eu quero ir no shopping. Aí quando vai no shopping, compra coisa que nem pensava em comprar, não precisava, mas compra aquilo que viu e aderiu e gostou. Normalmente é assim. Ló, coitado, ele era conduzido pela sua mulher. Porque lá na história diz que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, onde eles estavam habitando, Ló e a sua família, suas 2 filhas, então Deus mandou um anjo ir lá para salvá-los. Mas a família não queria sair dali. A mulher não queria sair da cidade, porque a cidade tinha tudo. A cidade tinha conforto, tinha luxúria, divertimento. Os namorados das filhas de Ló estavam lá, enfim. Mas a mulher de Ló era tão incrédula, que quando Deus falou para eles saírem da cidade de Sodoma, irem pelas montanhas, que não olhassem para trás. Mas quem olhou para trás? Quem quis olhar para trás quando choveu fogo do céu? Quem quis olhar para trás? Quem olhou para trás? Dos 4, Ló, a mulher, 2 filhas, 4 saíram rumo às montanhas. Mas a mulher de Ló quis olhar para trás. Ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. É o que está escrito. Por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela desobedeceu a ordem de Deus. Não olhe para trás. Ela quis olhar, virou uma estátua de sal. Então eu vejo que a mulher de Ló foi uma, digamos assim, a grande responsável pelas escolhas de Ló. E Ló acabou ficando sozinho. A vida dele foi uma vergonha, porque as filhas dele, quando eles estavam sós, uma delas deu vinho para Ló. E ele bebeu muito. E, embriagado, ela possuiu ele. A filha possuiu o pai. Isso mesmo. As filhas de Ló possuíram o pai, depois que lhe deram vinho para beber. E eles tiveram 2 filhos. Esses 2 filhos vieram se transformar em 2 povos inimigos ferrenhos dos filhos de Abraão. Veja como é a história, né? Inimigos ferrenhos. Mas desapareceram. Então, esses povos desapareceram. E aí, amiga, a gente aprende, meu caro amigo, na história, quem é de Deus, quem tem a direção do Espírito Santo, olha, lê, medita, avalia, pesa essas palavras, da intenção de Ló em querer morar na cidade, com certeza
foi a sua mulher, que mais tarde virou estátua de sal. Então, quando a pessoa busca e recebe o Espírito Santo, ela tem a direção divina para o que é certo e para o que é errado. Ela vê na palavra de Deus maus exemplos, porque a palavra de Deus traz tudo à baila, tudo que aconteceu traz à baila. Não traz com todos os detalhes, mas quem buscar realmente saber o que aconteceu no passado, o Espírito Santo orienta, dá a direção, inspira. Então, eu aprendo muito, mas muito, muito mesmo, graças a Deus, com a história de Abraão. Porque ali eu vi um homem, como todos nós, sujeito a erros. Ele também errou, Abraão errou. Mas Deus é quem julga e Deus é quem decide. E Deus o considerou um homem justo, amigo dele, porque Abraão obedecia à palavra de Deus. Já os que desobedeciam à palavra de Deus, como o caso de Ló, Ló ficou sozinho. A mulher virou estátua de sal, as filhas dele possuíram ele, tiveram 2 filhos, cujos povos não permaneceram. Não tem, o nome de Ló é apagado, só ele ficou só até morrer. Os filhos dele, as filhas ou os filhos dele não vingaram. E creio que isso foi por conta de Deus, para que a vergonha de Ló não permanecesse por toda a história da humanidade. Agora, preste atenção que eu vou dizer para vocês. A Bíblia fala, ensina, muito bacana. Vamos dar um pulinho lá, falando na história da humanidade, vamos dar um pulinho lá no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 51, que diz assim, olha só, Isaías capítulo 51, versículo 1. Olha só o que Deus fala. Olha só o que Deus fala. Puxa vida, isso é muito forte. Tudo é muito forte aqui na Sagrada Escritura. Ele diz assim: ouvi-me, vós, os que seguis a justiça. Quer dizer, quem segue a justiça, quem procura viver uma vida reta, justa, não é perfeito, mas segue a justiça, obedece à justiça. Então Deus fala assim: ouvi-me, ouvi-me. Ouvi-me, vós que seguis a justiça. Os que buscais ao Senhor. Ponto. Olha só. Então agora a gente entende quem é chamado e quem não é chamado por Deus. Quem é escolhido e quem não é escolhido por Deus. Por que Deus chamou Abraão e não falou, não deu a mínima para Ló? Porque Ló seguia Abraão, seu tio, de olho, com a intenção em ser herdeiro dele, já que Abraão era de idade, a mulher também, e ela era estéril. Então, Deus escolheu justamente um homem impossibilitado de ter filhos.
escolheu um João Ninguém, que estava destinado a ter o seu nome apagado da história. Deus escolheu esse homem. Mas por que Deus escolheu Abraão e não escolheu Ló? Por quê? Por quê? Porque os dois estavam ali, lá em Harã. Abraão tinha um pai chamado Terá. Ele tinha a sua casa, o seu comércio de deuses. Ele fabricava deuses de pau, de pedra, de metal e vendia. E o lucro dele era extremamente grande. Então, Abraão, a gente vê na história, a gente entende as entrelinhas, Abraão queria ter filho e buscou naqueles deuses que o pai dele vendia. Mas nenhum deus atendeu coisa nenhuma. Então teve um determinado dia, que Abraão se revoltou contra aqueles deuses e chutou o pau da barraca, desculpa lá a expressão. Quebrou tudo. Por causa disso, a família teve que fugir lá de Ur dos Caldeus. Era uma cidade próspera, os pais dele eram prósperos, mas por causa dessa atitude, ele suscitou uma perseguição contra a sua família. E Terá saiu de lá e foi para Canaã. E no meio do caminho encontrou a cidade de Harã, que é na Turquia, e ali se instalou e ficou doente, morreu. Então Abraão continuou e ficou lá em Harã. Mas Abraão agora já tinha chutado o pau da barraca por causa de ter crido nos deuses e nada tinha acontecido. E ele estava certo. Ele estava certo. Porque se Deus existe, essa é a minha fé, a fé inteligente é essa. Se Deus existe, então Deus tem que se revelar para nós, para que nós possamos adorá-lo, segui-lo. Abraão não tinha conhecimento de Deus, mas ele tinha conhecimento do que era justo e do que era injusto. Abraão tinha conhecimento de haver um Deus, um Todo-Poderoso, porque não era possível. Ele já havia apelado para todos os deuses, tudo que podia, e nada aconteceu. Não, mas peraí, quem criou os céus, a terra? Poxa, esse mundo, olha a noite como é bonita, olha o nascer do sol, olha a chuva, as estações, olha os animais. Alguém deve ter criado isso. Ele pensou, ele raciocinou assim. Então, Abraão não só era um homem correto, justo, seguia na justiça, mas também buscava o Deus desconhecido. É isso que eu vejo, é assim que eu entendo, é assim que eu interpreto esse texto, quando Deus fala: ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, quer dizer, que anda na justiça, gosta da justiça, porque Deus é justo, Deus é justiça. Os que buscais ao Senhor, quer dizer, você está buscando Deus aonde? Olha, eu apelei para o seu fulano, Beltrano, Cicrano, ninguém me ouviu, ninguém tem me ouvido, eu já não aguento mais. Aí Abraão se revoltou, quebrou tudo, chutou o pau da barraca, e aí foi perseguido porque aquele lugar era idólatra. O rei lá de Ur era idólatra. Então, obviamente,
veio perseguir a família de Abraão, e Abraão saiu fora. Mas ele buscava o Senhor. Ele não sabia quem ele era, não conhecia o Senhor, mas sabia que existia alguém, porque ele amava a justiça, ele seguia a justiça. Então ele, com certeza, com absoluta certeza, ele era esse homem aí que seguia a justiça e buscava conhecer o Deus vivo. Então Deus fala: ouvi-me vós os que seguis a justiça, quer dizer, que estão no caminho da justiça e que estão buscando me conhecer. Aí, no versículo 2, ele diz assim, o próprio Deus diz. Primeiro ele diz, no primeiro versículo ele diz: ouvi-me vós que buscais a justiça, ou melhor, que seguis a justiça e buscais o Senhor. No versículo 2 diz: olhai para Abraão, vosso pai. Olhai para Abraão, vosso pai. Ele está falando, Deus está falando através do profeta Isaías. Então, milhares de anos já tinham passado, ou centenas, ou quase 2.000 anos tinham se passado, não importa o tempo. O importante é que Isaías era fruto de Abraão, era um filho de Abraão. Então Deus fala através de Isaías: olhai para Abraão, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. É isso que Deus quer fazer com todos. Mas com todos, bispo? É, com todos. Todos, é. Ele quer fazer isso com todos. Ele quer, você está sozinha, sozinho? Ele está chamando você. E chamando para o abençoar e o multiplicar. Mas a pergunta é: quem tem tido ouvidos para ouvir a Deus? Só tem tido ouvidos para ouvir a Deus os que estão andando na justiça, que mesmo em religiões falsas, em lugares falsos, diante de deuses falsos, a pessoa, ela é sincera, ela está ali achando, talvez seja ele Deus, e fica ali, mas a vida é justa, vivendo na justiça. Mas a pessoa está diante do pau, da pedra, do metal, a buscar a Deus. Então, Deus vê a sinceridade, vê quem está realmente inclinado para a justiça, que anda na justiça, que busca viver na justiça, que segue a justiça, certo? O que é certo, o que é errado. Então a pessoa vive uma vida pautada nessa justiça. A justiça pessoal, a consciência, porque Deus nos dá a consciência do que é justo e do que é injusto. Eu já falei para vocês, dá licença. O rapaz falou para mim assim: bispo, o meu sobrinho, a gente estava conversando sobre esse assunto, e ele disse para mim: o meu sobrinho, ou sobrinha, acho que é, 2 aninhos, a mãe estava dando peito para o irmão que havia recém-nascido. Então, aquela menina de 2 aninhos, com ciúmes do filho da criança, do irmãozinho dela,
começou a agredir, bater e tal, porque ela não aceitava que o filho, que aquela criança tivesse a mamar e ela estava lá vendo, só assistindo. Quer dizer, quem ensinou essa criança a malícia, a inveja ou os ciúmes? Quem ensinou aquela criança que aquilo ali era justo ou injusto? Quem? Ninguém. É a natureza humana. A natureza humana é assim. Todos nós, a Bíblia fala que todos nós nascemos no pecado. E só o Senhor Jesus é capaz de remover esse pecado do nosso ser, remover essa natureza velha, perdida, pecadora, e nos dar uma nova natureza. Daí a necessidade, é o que Jesus falou para Nicodemos, um sacerdote. Ele disse: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito Santo, quem não nascer do arrependimento, em outras palavras, e do Espírito Santo, o Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus, porque todos são pecadores. As nossas justiças, sim, as nossas caridades, o nosso trabalho de boa vontade para com o nosso semelhante, não nos livra dos nossos pecados, não compensam os nossos pecados, não. Os nossos pecados são impossíveis de ser perdoados, salvo quando Jesus é eleito como nosso Senhor e Salvador. Aí sim ele se torna o nosso Salvador. Jesus, o nome Jesus quer dizer o Salvador. Então todo mundo precisa ser salvo. Todo mundo precisa ser perdoado. Mas aí é aquela pergunta que nós fizemos inicialmente: quem é que está interessado em andar na linha, em andar na justiça? Nem todos. A minoria, eu diria. A minoria. Quem é que está interessado em buscar Deus? A minoria. Muitas pessoas estão nas religiões, se mergulham nas religiões pensando que isso vai resolver o problema. E não vai. O pecado só é tirado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o Cordeiro que deu a vida dele, morreu por nós. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Mas para a gente ter vida, a gente tem que crer nele. Por isso ele diz, Deus fala: ouvi-me, vocês que estão na justiça, andando na justiça, buscando fazer o que é certo, fazendo caridade, sendo pessoas boas, vocês que andam na justiça, vocês que buscam a Deus, buscam o Senhor, ainda que estejam em lugares errados. Então Deus fala em seguida: olhai. Quer dizer, olhe para Abraão, porque Abraão era assim como vocês. Mas quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Então, quem é selecionado por Deus, escolhido por Deus, para ser cheio do Espírito Santo? Aqueles que seguem a justiça e aqueles que buscam ao Senhor. Daí a razão do jejum de Daniel. Jejum de Daniel, que nós estamos fazendo, a gente exclui informações desse mundo. A gente procura limpar a mente de notícias dos outros, de fofocas, de divertimentos, de coisas deste mundo. Nós saímos da cidade, digamos assim, que Ló buscou. Nós saímos desse mundo de Sodoma e Gomorra e vamos para o deserto. No deserto, sozinhos,
não tem distração, não tem luzes da ribalta, digamos assim. Não há distração, não há shoppings. O deserto é deserto. Então, quem vai para o deserto, por exemplo, no jejum de Daniel, esse jejum de informações, vai porque está buscando a justiça, vai porque está buscando o Senhor, está buscando o Espírito de Deus para guiá-lo ou guiá-la de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com as religiões, com os filósofos, com os religiosos, não, mas de acordo com a vontade de Deus. E a única palavra perfeita neste mundo é a palavra de Deus, que não erra. As Sagradas Escrituras é um tesouro para quem a tem, lê, medita e procura informações dela. Ela conta a história de homens, heróis da fé, mas que também eram homens sujeitos a falhas. Mas que o que prevaleceu é que esses homens escolhidos, eles seguiam a justiça, mesmo que a justiça deles não era aquela justiça, mas a pessoa estava buscando de acordo com o que ela sabia. Aqueles que buscam o Senhor. Eu quero ter um encontro com Deus, eu quero conhecê-lo como o Senhor é. Eu tenho ouvido falar de Ti, meu Pai. Eu tenho ouvido falar de Ti, que o Senhor morreu na cruz, que fez isso, que aconteceu aquilo, que o Senhor curou, que o Senhor libertou, que o Senhor ressuscitou, morreu, ressuscitou. Mas eu tenho que conhecê-lo. Se eu não te conhecer, como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te seguir? O Espírito Santo vem justamente para resolver essa questão, para tirar, dirimir todas as dúvidas e fazer da pessoa uma pessoa em sã consciência seguir e servir a Deus. É claro que essas pessoas que seguem a justiça, que buscam o Senhor, com certeza são pessoas sinceras, são verdadeiramente sinceras. É por isso que está escrito que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, poderoso para com aqueles cujo coração é sincero para com ele. Não é perfeito, não é puro, mas é sincero. E Deus gosta, ama a sinceridade. Então, minha amiga e meu caro amigo, eu aprendo com Abraão e eu quero seguir nos passos de Abraão, porque esses passos me garantem a eternidade. É isso. Você tem que avaliar isso. Para onde vai a sua alma? Se você é uma pessoa sincera, você com certeza gosta das coisas certas, não é verdade? O meu pai não era um convertido, mas ele odiava mentira. Ele dizia para a gente: meu filho, eu perdoo um ladrão, mas não perdoo um mentiroso. Era a maneira dele ver. Ele viu o engano, ele viu que não... Ele ficou revoltado, ele era revoltado. E ele nos ensinou a viver nesse temor da verdade. A gente não podia mentir. Se ele perguntasse uma coisa, ele sabia se a gente mentiria ou não. Mas a gente não era louco, a gente falava a verdade. Então, para os que seguem na justiça, para os que buscam o Senhor, está escrito, o próprio Deus falou isso, através do servo dele, profeta Isaías. Ele diz: olhai para Abraão. Abraão também era incrédulo, Abraão também era idólatra,
Mas Abraão era um homem justo. Tanto é que ele tinha uma esposa estéril e ainda assim ele não quis se casar com outra, ele não quis ter outras mulheres que tinham direito. Era normal, era justo naquela altura ter concubinas para gerar filhos. Era justo, não era pecado, não. Mas Abraão abriu mão desse direito dele de ter servas para gerar filhos para ele, porque ele amava a Sara e não queria feri-la. Ele atendia a voz de Sara, assim como Ló atendia a voz da mulher dele, que nem é falado o nome dela, nem é mencionado o nome dela na Bíblia. Mas Sara, Abraão era fiel, leal para com ela, porque Abraão era um homem justo e buscava conhecer esse Deus desconhecido. Então Deus fala, olhai para Abraão. Quer dizer, mire-se em Abraão, vosso pai. Porque de uma forma ou de outra nós somos filhos de Abraão. Seja na fé ou na carne, todos somos filhos de Abraão praticamente. E Sara, olhai para Sara, que vos deu a luz. Aí fala dele, porque sendo ele, Abraão, só, o chamei. Estava só, abandonado. Talvez você seja essa criatura. Só. Uma pessoa que vive na solidão. Mas Deus escolheu Abraão, que era um homem só. Um homem só. Porque ele, sendo só, o chamei. E o abençoei. E o multipliquei. Muito legal isso, minha amiga, meu amigo. Vamos olhar para Abraão. Deus fala, ouvi-me. Depois ele diz, olhai para Abraão. Olhai para Abraão. Sendo ele só, abandonado, excluído da sociedade, um João ninguém da vida, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. E vamos em frente com esse jejum de Daniel. O jejum de Daniel faz a gente ficar só, não é isso? Porque a gente vai para o deserto. No deserto, só à noite nós vemos as estrelas lindas, maravilhosas. Durante o dia, o sol causticante. Mas Deus está ali. E Deus está vendo o seu esforço em se manter nesse propósito, nesse objetivo. Porque Deus chamou você. E Deus o abençoou com essa visão. Você está buscando a Deus? Conhecer a Deus? É porque você está buscando o Senhor. Então Deus já o abençoou, já deu a direção para você. E pode ter certeza que Ele vai multiplicá-lo. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.